Circle of Inevitability, capítulo 900. História. Do lado de fora de um antigo castelo abandonado. A Madame Mágica esperou com Lumian por um tempo, então, seguindo a orientação da espiritualidade, deu um passo e chegou a um lugar interno, parando em frente a uma porta vermelha. Toque, toque, toque. A portadora de carta dos arcanos maiores bateu 3 vezes em sucessão. Depois de alguns segundos, uma voz relaxada veio de dentro. Entre, por favor. Com essas palavras, a porta vermelha se abriu lentamente para dentro. Lumian imediatamente viu cortinas pesadas, com a luz do sol lutando para brilhar através das frestas, trazendo uma luz dourada que revelava poeira flutuando em partes do quarto. Do outro lado, imune à luz do sol, um caixão preto foi colocado silenciosamente no lugar de uma cama comum. Em frente ao caixão, perto da luz do sol, a mesa estava cheia de cartas. Naquele momento, um homem vestindo um pijama largo estava sentado em frente à mesa, tendo acabado de largar uma caneta tinteiro com ponta dourada e corpo preto, e dobrado um papel cheio de palavras. O homem se levantou e caminhou em direção à porta, de costas para a luz do sol. Lumian, tendo adquirido visão noturna através do caminho da demônia, viu claramente a aparência do homem, cerca de 40 anos, constituição mediana, pele bronzeada, bem barbeado, cabelos pretos e olhos castanhos, feições suaves, com uma sensação indescritível de cansaço do mundo em seus olhos, e uma pequena pinta preta abaixo de sua orelha direita que só era visível após uma inspeção mais detalhada. Boa tarde, Sr. Azik, a Madame Mágica cumprimentou o cavalheiro respeitosamente. Lumian também disse palavras semelhantes. Eles falavam na antiga língua Feizak. O homem de meia-idade chamado Azik de repente pareceu atordoado por um momento, como se tivesse recebido instantaneamente uma grande quantidade de informações do mundo espiritual e de seu próprio subconsciente. Ele assentiu e disse com uma voz gentil: "Obrigado por sua ajuda, permitindo-me acordar cedo e curar minha alma até certo ponto. Foi principalmente esse jovem amigo que fez a contribuição." A Madame Mágica apontou para Lumian ao seu lado. Ela então apresentou Lumian. Este é o Sr. Azik Eggers, filho da morte da Quarta Época e antigo cônsul do Império Balan. Filho da morte, antigo cônsul da morte do Império Balan. Lumian de repente se lembrou de parte do conteúdo do cânone da Igreja do Tolo. O Anjo da Morte seguiu Nosso Senhor pelo mais longo período de tempo, e é o cônsul do submundo. Poderia ser este o Anjo da Morte ao lado do trono divino do Senhor Tolo? Lumian o cumprimentou novamente. Uma demônia. Azik olhou para Lumian e assentiu levemente. Você tem a aura da fonte do rio Estige. O Anjo da Morte se refere ao rio que conecta dois mundos como a fonte do rio Estige. Lumian ficou atordoado por um momento e disse: "Esse é o selo do taoísta do submundo." Taoísta do submundo, Azik murmurou suavemente, como se nunca tivesse ouvido falar dessa existência. A Madame Mágica sorriu e mudou de assunto. "Sr. Azik, viemos visitá-lo hoje principalmente para perguntar sobre alguns assuntos." Azik olhou para o corredor lá fora. "Vamos dar uma volta pelo castelo, conversar enquanto andamos. Esta é uma memória importante de um período da minha vida." "Tudo bem." A Madame Mágica abriu caminho. Lumian e ela seguiram o Sr. Azik, que provavelmente era o Anjo da Morte, pelo corredor, subindo as escadas, degrau por degrau. Ao longo do caminho, antigas lâmpadas de parede embutidas nas paredes acendiam uma após a outra, queimando com uma chama fria e branca pálida. Lumian viu pinturas a óleo penduradas em ambos os lados do corredor, algumas do próprio Azik, mas com expressões mais vivas, até mesmo sorridentes, e algumas de belas moças com os cabelos presos e crianças brincando com veados selvagens.
O olhar de Azik varreu lentamente essas pinturas, demorando-se ocasionalmente. Depois de um bom tempo, ele perguntou a Madame Mágica e Lumian: "O que vocês querem perguntar?" A Madame Mágica, vestindo uma túnica roxa de mágica hoje, perguntou diretamente: "Senhor Azik, você sabe por que a demônia primordial buscou cooperação com seu pai, a morte da quarta época, após a Guerra dos Quatro Imperadores? Você notou algum problema com a demônia primordial?" Ao ouvir essa pergunta, Lumian ficou atordoado por um momento, então percebeu. De fato, quem melhor para perguntar do que alguém que vivenciou pessoalmente aqueles eventos do final da quarta época? Ele é de fato um anjo antigo que viveu por mais de 1000 anos. A Madame Mágica deve ser mais ou menos a mesma, mas minha intuição espiritual me diz que ela ainda é bem jovem. Azik se lembrou por alguns segundos e disse: "Houve um intervalo de mais de 100 anos entre o fim da Guerra dos Quatro Imperadores e o início do Desastre Pálido. A chegada da demônia primordial foi provavelmente no meio desse período. Não sabemos exatamente o que ela discutiu com meu pai, só sei que ela nos declarou sua intenção de vingar o Imperador de Sangue, fazer todos os 7 deuses do continente norte perecerem e trazer o cadáver da divindade do Imperador de Sangue de volta à superfície do subterrâneo de Traer. Isso é amor verdadeiro? Apesar de ser 2 contra 7, ela queria vingar o Imperador de Sangue. Não, se a demônia primordial tivesse alcançado seu objetivo naquela época, isso significaria que o mundo dos espelhos especial não estaria mais selado, capaz de revelar todos os seus problemas, mas a atual seita das demônias não parece ter tais ideias, e até pretende pregar a tampa do caixão com mais firmeza, não deixando que aquelas pessoas espelhadas alcancem seus objetivos. Além disso, não foi realmente o Imperador do Submundo, aquela morte, que deu o golpe final no Imperador de Sangue. A singularidade do sacerdote vermelho caiu nas mãos da morte, e também há algo como a fonte do esquecimento sob Traer. Lumian estava cheio de fortes dúvidas, mas não interrompeu a narração do Sr. Azik. Azik disse: "Sem dúvida, a demônia primordial é a mulher mais charmosa deste mundo. Todo ser vivo que a vê inevitavelmente ficará fascinado por ela, incluindo eu, meus irmãos e irmãs, e até mesmo os mortos-vivos do submundo. Até mesmo nosso pai foi inevitavelmente atraído até certo ponto. Até os mortos-vivos são atraídos pela demônia primordial? Isso já é um encanto no nível de conceitos e autoridades." A Madame Mágica suspirou e perguntou: "Seu pai, a morte da quarta época, foi enfeitiçado pela demônia primordial quando ele finalmente decidiu acomodar à força a singularidade do sacerdote vermelho?" Lumian adquiriu alguma compreensão da conexão entre a morte e a singularidade do sacerdote vermelho ao ler as informações do selamento 001, mas esta foi a primeira vez que ele encontrou claramente a essência da questão. Enquanto os pensamentos corriam por sua mente, Azik balançou a cabeça levemente e disse: "A instigação da demônia primordial deveria ser uma das razões, mas não acho que tenha sido a principal. Caso contrário, meu pai não teria esperado décadas para fazer isso." A Madame Mágica fez um som conciso e repetiu sua pergunta anterior: "Você notou algo incomum na demônia primordial?" Azik passou por uma pintura a óleo, passando levemente o dedo sobre ela. "Toda vez que eu encontrava a demônia primordial, eu perdia meus sentidos. Como eu poderia notar algum problema com ela? Se havia algo incomum, era que em algumas ocasiões, o charme dela era um pouco mais fraco do que o normal. Isso deveria ter sido ela deliberadamente restringindo o charme dela. Como uma demônia, Lumian sabia que uma demônia que emanasse naturalmente charme e restringisse deliberadamente o charme de fato apresentaria 2 estados diferentes, mas depois de vivenciar o incidente da falsa demônia de preto, ele suspeitou que poderia haver outras possibilidades.
A Madame Mágica pensou por um momento e mudou de assunto. Senhor Azik, você sabe sobre o corpo da fênix ancestral nas profundezas do submundo? Azik virou a cabeça para olhar para as duas mulheres. Meu pai pensou que seria um desperdício destruir o corpo de um deus antigo assim. Ele acreditava que isso poderia servir a um propósito mais importante, como ajudar meu pai a controlar melhor e mais completamente o submundo, ou permitir que ele, como morte, possuísse um poder mais forte. Aqueles no domínio da morte nunca rejeitarão cadáveres poderosos que podem ser controlados por eles mesmos. Antes que a Madame Mágica pudesse perguntar mais, o Sr. Azik acrescentou: meu pai também mencionou que o corpo da fênix ancestral, esse deus antigo, guardava alguns segredos. Segredos? Perguntou a Madame Mágica curiosamente. Azik andou para frente e disse: ele nunca me contou os detalhes, apenas que a história do antigo deus do sol matando a fênix ancestral no final da segunda época era falsa. Bem, mais precisamente, o processo estava correto, mas o resultado estava errado. A fênix ancestral foi apenas gravemente ferida pelo antigo deus do sol, não morrendo no local. Ela escapou para o continente sul e se escondeu. Sim, se a fênix ancestral foi realmente morta pelo antigo deus do sol, aquele cadáver divino provavelmente não teria sido obtido pela morte e aparecido no submundo, a menos que fosse novamente por seus arranjos. A Madame Mágica concordou. Azik continuou: da mesma forma, o rei gigante Aurmir também não morreu no local, supostamente escapando e conseguindo passar seu poder para seu filho mais velho, o futuro deus do combate, Badeio, antes de morrer. Existe alguma conexão com o assunto Omibela? Os dois deuses antigos que não foram mortos no local pelo antigo deus do sol parecem estar relacionados a Omibela. O cadáver de um está botando ovos, atualmente incubando Omibela, enquanto o outro é o marido de Omibela. Lumian olhou para Madame Mágica e, após obter seu consentimento, perguntou: Senhor Azik, qual é a relação entre a fênix ancestral e a deusa da colheita Omibela? Azik balançou a cabeça. Eu nasci na quarta época. Tudo o que sei sobre a história da segunda época é o que meu pai ocasionalmente mencionava. Dizendo isso, ele sorriu para Lumian e disse: falando nisso, eu deveria lhe dar alguma recompensa. Quando ele gentilmente levantou a mão direita, um grande número de ossos brancos jorrou do chão, formando um esqueleto gigante. O esqueleto respeitosamente entregou uma brilhante libra de ouro Loen ao Sr. Azik. Azik pegou a moeda de ouro e a apresentou a Lumian. Isso é aceitável como recompensa? Obrigado, disse Lumian sinceramente, aceitando a moeda da sorte que continha a aura do Senhor Tolo. Ponto.